Alô, mais um vídeo no YouTube para você. Estudo teológico sobre o livro de São Mateus, capítulo 23, e o versículo 23. São Mateus, capítulo 23, e o versículo 23, para você meditar aí. Os grupos que havia naquela época, eram 5 grupos. Havia primeiro o grupo mais forte, fariseu, o segundo, os esquibras, o terceiro, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cinco grupos que havia. Os fariseus eram os mais que se destacavam naquela época de Jesus. Então era eles que dominavam a massa. Era ele que dominava ali, se alinhado com o governo de Roma, com os pagãos. Então eles eram uma religião forte. Era os fariseus. Dominava o povo. Então quando Jesus se levantou-se, falando sobre as boas novas é mudança. A boas nova não é mais a tradição antiga. As boas novas é as coisas novas. E Jesus agora veio agora com as boas novas. Ele deu 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falando essas palavras. Era 2 mandamentos, os 10 em 2. E os fariseus aqui, o seu trabalho era capicioso. Eles pegavam aquele versículo, dava o nó e lançava para o povo. Enquanto eles faziam aquele teatro, aquelas coisas bonitas, mas eles não cumpriam aquilo que eles falavam. Mas Jesus, ele veio, por Moisés, veio a graça. Depois, por Moisés veio a lei, e por Jesus veio a graça. A lei veio intermédio de Moisés, mas a graça é intermédio de Jesus. São João, capítulo 1, versículo 17. No capítulo 4 e o versículo 16, a Bíblia diz que o povo que estava em região de sombra de morte, ele não tinha liberdade. Era um povo cativo. Era um povo que estava sofrendo nas mãos dos opressores. Então, a opressão era grande ali, através do governo de Roma. E a religião dos fariseus, que era uma religião grande. Os saduceus era para ensinar a lei de Moisés. Mas eles não faziam, eles faziam aquele palavreado, eles lubriviavam a mente do povo, o povo fraco, sem conhecimento, o povo analfabeto, não tinha conhecimento dos livros, do Evangelho, porque a Bíblia diz que, o apóstolo São Paulo ele dizendo, que o homem carnal não entende as coisas espiritual. Para ele parece loucura. Agora há pouco você vê um anúncio que houve aí, que o Império de Roma, ele aboliu a Bíblia. Ele tirou a Bíblia de região, para não falar, porque ele disse que era um livro muito antigo e o povo é novo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ontem,
É hoje e é eternamente. Não muda. A salvação é através de Jesus. Não é mérito do homem. Não é uma coisa de homem. Não é pelas obras. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é uma navegação que navega no mar impetuoso, incorruptível, um mar cheio de depravação, um mar cheio de violência. E nós estamos navegando neste mar. O mar não é o mar das águas, é o mar mundial, é o sistema doloroso, é um sistema perverso. Daqui a pouco vão dizer que Jesus nunca foi, e o povo vai acreditar. Mas a Bíblia diz aqui que os fariseus era uma organização muito forte, que tinha surgido da parte dos macabeus. Eles lutavam pelo império, eles lutavam para dominar. E Jesus, ele na sua simplicidade, porque evangelho não é para enricar ninguém, o evangelho é coisa simples. A simplicidade pertence a Jesus, um homem simples. Através de muita humildade, de aparência, é onde você se engana, é pela aparência das pessoas. Hoje só domina quem tem dinheiro. Mas a palavra está dizendo que lá no céu só entra quem Jesus quer. O céu é de Jesus. Não é de quem tem dinheiro, não. Eu nunca quis ser rico. Chance eu tive. Mas eu sou evangélico. E evangélico não anda com mentira. Mentira é para quem não é evangélico. É para quem não aceita Jesus. A Bíblia diz que o diabo ele é pai da mentira. No capítulo 23 de São Mateus, versículo 15, a Bíblia diz que os fariseus ele fazia grandes números de discípulos, ou proselito, que quer dizer a mesma coisa, de discípulos. E eles e os seus discípulos eram filhos do inferno 2 vezes, mais do que eles. Eles faziam homens perversos, pessoas perversas, ensinavam mentira ao povo. E o povo se lubriviava com a mentira deles. Jesus, quando ele apareceu, pregando o evangelho do reino do céu, então houve uma grande revolução da parte deles. Eles perseguiram, eles se levantaram contra Jesus. Não era que Jesus tinha inveja deles. Não, Jesus nunca teve inveja. Jesus não era homem invejoso. Jesus ele não procurava interesse. Jesus ele não procurava os primeiros lugares. Jesus não procurava ter fama. Jesus não procurava ter poder. Ele já tinha o seu poder. Ele era filho de Deus. Ele tinha em si, ele sabia que Deus tinha mandado ele para reprovar a obra do diabo. O diabo que eu estava falando não é um bicho de ponta, de olho de fogo, de cauda, como muita gente pinta ele por aí.
O bicho, o diabo que Jesus estava falando, era os fariseus. Ele disse: o diabo vem matar, roubar e destruir. Que era os fariseus. Era aquela religião. E aqui no versículo 23, do capítulo 23 de São Mateus, diz assim: ai de vós, escribas e fariseu, hipócrita, pois que dais os dízimos da hortelã, do edro, do cominho, e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, ali está falando: trazeis os dízimos. É uma coisa muito combatida na religião de hoje. Trazeis os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que nela há mantimento. Você sabe que mantimento é alimentação, é ajuda. Mantimento é para manter aquela organização. Então, na Judéia, na lei judaica, não se falava em igreja, se falava em comunidade. Era uma comunidade, como está escrito lá em Atos, no capítulo 5 em diante, que entre eles os dízimos, as ofertas, eram lançadas nos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam para cada um conforme a sua necessidade. Como a comunidade cresceu em número imenso, então eles separaram 7 homens de boa reputação, de qualidade, homens não neófitos, novo convertido, não. Pessoas maduras, para eles observarem aquela comunidade, os que estavam sofrendo, os que não estavam, o que tinha necessidade. Então era repartido para cada um, e entre eles não havia necessidade. E os apóstolos eles pregavam aquela doutrina com muita força, muito poder, que havia prodígios e maravilha. Havia-se prodígios e maravilha. Estou falando espiritualmente. Eu não estou falando materialmente, estou falando espiritualmente. Então não havia entre eles. Ali era uma ação social. No capítulo 3 de Malaquias, e o versículo 10, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do... Ali era uma ação social. Porque o povo tinha naquela comunidade ali, estava faltando. Muita gente necessitada. Então ali é o dízimo da misericórdia. Ali não é o dízimo dos levitas. E aqui ele estava cobrando das coisas pequenas. O dízimo, os fariseus. No capítulo 23, e o versículo 23, diz que foram privados de suas terras hereditárias, os levitas. Os levitas não tinham parte com herança. Deus determinou para Moisés uma lei para os levitas, 10%, porque eles não tinham moradia, eles não tinham direito de ter um apartamento, eles não tinham direito de ter uma casa. A sua morada
era no templo, era no, sua morada era no tabernáculo. Então, veja lá em Levítico, no capítulo 27, versículo 31 a 33, o primeiro dízimo, ou a primeira 10ª parte. O segundo dízimo, que não só é um dízimo. Muita gente prega só um dízimo, mas não só é um dízimo. E não explica a verdade. Então, o segundo dízimo, em número 18 e 21, você vai ver, o segundo dízimo deveria ser consumido pelo proprietário. O segundo dízimo. Então tinha as festas na comunidade. As comunidades tinham as festas. Então, era levado 10%. E os proprietários se alimentavam. Faziam as suas festas. Festa da Lua Nova, festa do Pentecoste, festa da colheita. Porque Israel era cheio de festa, era um povo alegre. E aqui era uma outra 10ª parte. A 10ª parte do levita não podia tocar, porque era o dízimo do Senhor. Ele não tinha herança. O trabalho dele era no tabernáculo. O trabalho dele era na sinagoga. O trabalho dele era somente celebrando que eles eram sacerdotes. Era a linhagem que era sacerdote. Eles não plantavam. Então eles não tinham bem. E os proprietários aqui, e o povo, Deus ordenou a levar a 10ª parte para o sustento deles. Não era para eles viajar de avião, não era para eles comprar apartamento, não era para eles. Não observe a Bíblia. Veja o que é que a Bíblia diz, o que é que a lei de Moisés fala. E o terceiro dízimo, esse segundo dízimo está escrito em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 22 a 27. E um dízimo para os pobres, 10ª parte, era 30%. Se era 3 dízimos, era 30%. Então, o dízimo para os pobres substitua o segundo dízimo no terceiro e no 6º ano do Sicó. Dízimo era dado, esse dízimo aqui, em 7 anos. Em 7 anos se depositava esse dízimo para uma ação social. Então, Malaquias lá falou, nessa ação social que estava faltando. Eles ali faziam sinagoga, eles ali faziam hospital, eles ali tinham médico, eles ali tinham tudo. Com os dízimos que o povo dava. Dízimo era coisa de misericórdia. Era uma misericórdia. Então, os fariseus falava no versículo 23 do livro de São Mateus, e o versículo 23, deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquela. Eles aplicavam a lei e a misericórdia. Aonde estava? Aonde estava a misericórdia? Se os pobres batessem na porta dele com fome, eles davam as costas. Só tinha valor quem tivesse. Era a regra do fariseu. Era falta de misericórdia. Era uma hipocrisia. Era uma falsa doutrina. Eles ensinavam uma coisa e eles explicavam outras para enganar o povo. E o povo estava sofrendo. Meus cautelosos seguidores da rede social, não olhe para essas coisas. Não olhe para essas coisas. O diabo tem as suas façanhas para fazer o homem
se endurecer para não acreditar no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é sagrado. O Evangelho de Jesus é poder. O Evangelho de Jesus é salvação para os que crê. O Evangelho de Jesus é libertação. O Evangelho de Jesus é obediência. O filho obedece aos pais. E os pais corrigem o seu filho. Este é o Evangelho de Jesus. Não é dureza. Não é ignorância. Não é derramamento de sangue. Não. Hoje estão se matando por causa de religião. Por causa de pessoas. Aonde há confusão, Deus não está. Onde há essas coisas, Deus já saiu dela. E a Bíblia ordena, lá em Apocalipse, dizendo, sai de dentro dela, povo meu. Porque é lugar de confusão. Jesus não tinha essas confusão com ele. Sim, dinheiro é para segurar a identidade. Dinheiro é do povo. É o povo que contribui para o bem da sociedade, para o bem da comunidade. Entre eles não havia necessitado. Não tinha ninguém mendigando. Se estava doente, eles iam lá e ajudavam os apóstolos, os que aprenderam com Jesus. Mas os que aprenderam com os fariseus era duro, era sanguinário, era homens perversos, tirava dos mais fracos para eles sobreviver. Dízimo de ganância, filho do diabo, pessoas que falam uma coisa, na sua aparência é outra. E que os irmãos continuem orando por mim e me ajudando para que eu possa estar de pé em nome de Jesus. Amém? Amém.